A respiração presa em minha garganta ainda ecoa pelas noites frias de insônia, um lamento silencioso que o tempo jamais conseguiu apagar. O cheiro de terra molhada e mofo ainda me persegue, impregnado nas minhas memórias mais profundas. Meu nome é Lucas, e o que aconteceu naquele sítio em Guarapuava, Paraná, é uma cicatriz profunda na alma, um lembrete constante de um terror que desafia a razão e destrói qualquer senso de segurança. Eu era um jovem, talvez ingênuo demais, um mero garoto da cidade enviado para ajudar nas terras de meu tio, cercadas por um milharal sem fim que se estendia como um oceano verde até beirar uma mata densa e escura, uma parede impenetrável de segredos e sussurros. A cada passo no chão úmido da lavoura, sentia um presságio gelado, uma sombra invisível e pesada pairando sobre nós, observando. Os dias eram longos e o trabalho era exaustivo, uma rotina de sol a sol que me ensinava o suor do campo. A paisagem era, à sua maneira, majestosa, um mar verde que se estendia até onde a vista alcançava, ondulando suavemente com a brisa da tarde. O ar puro era cortado apenas pelo zumbido dos insetos e o canto esporádico de um pássaro. No entanto, uma quietude estranha por vezes descia sobre o lugar, um silêncio antinatural que me fazia prender a respiração, esperando por algo, sem saber o que. Foi então que as coisas estranhas começaram, sutis no início, quase imperceptíveis, como um grão de areia sob a pálpebra, incomodando lentamente. Eu estava no meio do milharal, sob o sol a pino, com Gilson, o capataz, um homem forte e calejado pela vida no campo. Ele era como um pai para mim ali, um pilar de sensatez em meio ao isolamento, um poço de histórias e sabedoria local. Estávamos checando as plantas, verificando as espigas, quando ouvi meu nome. Lucas, uma voz familiar, perfeitamente clara, parecia a da minha mãe, chamando-me de algum ponto distante dentro do milho. Eu olhei para Gilson. Ele me olhou de volta, seus olhos negros e profundos franzidos em confusão. Meu coração disparou. Eu disse, você ouviu isso, Gilson? Era a minha mãe. Ele balançou a cabeça lentamente, um tremor quase imperceptível em seus lábios grossos. Não pode ser, Lucas. Ela está a quilômetros daqui, na cidade, visitando sua tia. Ele falou com a voz rouca, quase um sussurro de advertência. Ainda assim, a voz chamou de novo, mais suave, mais próxima agora, um convite doce e tentador que parecia penetrar minha mente. Lucas, venha aqui, ela insistia, com a ternura que só uma mãe possui. Meu sangue gelou nas veias. Parecia tão real, eu sussurrei, sentindo um pavor inusitado. Gilson agarrou meu braço com força, seus dedos apertando minha pele com a intensidade de um alicate. Não vá, Lucas, nunca vá, não importa o que ela diga. Ele rosnou, sua voz era um aviso urgente, quase um sibilo de pavor. Ele me puxou para fora do milharal com uma agilidade surpreendente, de volta à segurança relativa do caminho de terra batida, longe das hastes altas e sussurrantes. Aquele dia foi o primeiro de muitos episódios assustadores, o primeiro grito de alerta para o inferno que nos aguardava. Nos dias seguintes, as vozes se intensificaram, tornando-se mais frequentes, mais audíveis, mais próximas. Não era apenas a minha mãe. Gilson começou a ouvir sua esposa, seus filhos, chamando por ele do meio do milharal, apelos desesperados, promessas doces, ameaças veladas. Ele sempre me avisava, seus olhos revelando um terror contido, uma experiência sombria que ele não queria compartilhar em detalhes, mas que estava clara em seu olhar. É a coisa, Lucas, ele dizia, seus olhos fixos na linha escura da mata, uma fronteira entre o familiar e o desconhecido. Ela imita as vozes, atrai a gente, como um simulador cruel, para nos pegar. Eu tentava entender, tentava racionalizar, mas a ideia era fantasmagórica demais para minha mente jovem, aterrorizante demais para ser real. Uma criatura que se escondia no milharal, que sabia nossos nomes, que conhecia as vozes de nossos entes queridos, que imitava nossos medos mais íntimos. A cada sussurro do vento entre as folhas altas e secas, eu sentia um arrepio gélido na espinha. O sol deixava de ser reconfortante, transformando-se em um holofote implacável que apenas realçava a escuridão espreitando nas bordas da nossa percepção. As noites se tornaram um tormento, cada sombra um monstro, cada som uma ameaça.
Certa noite, a escuridão parecia ainda mais densa, um véu pesado e opressor que cobria a fazenda, sugando toda a luz e esperança. O gerador da colheitadeira havia falhado no meio do campo, um problema técnico que parecia pequeno à luz do dia, mas que naquela noite assumia proporções gigantescas. Meu tio, um homem prático, teimoso e orgulhoso, queria que consertássemos a máquina imediatamente, antes que a umidade da noite prejudicasse o mecanismo delicado, antes que a ferrugem pudesse se instalar. Gilson, meu tio e eu nos dirigimos ao campo, apenas com as luzes fracas de nossas lanternas que mal rasgavam o manto da noite, criando círculos pálidos e trêmulos que dançavam sobre a terra. O ar estava excepcionalmente frio e pesado, com cheiro de terra molhada, milho e algo mais, algo quase metálico, um odor de morte sutil. Os ruídos habituais da fazenda, geralmente tão reconfortantes, agora pareciam distantes, abafados, como se estivéssemos em uma bolha de silêncio e pavor. O grilo parou de cantar. O vento parou de soprar. Um silêncio sepulcral e absoluto desceu sobre nós, engolindo qualquer som, qualquer esperança. Estávamos os três curvados sobre o motor da colheitadeira, minhas mãos tremendo levemente enquanto eu segurava a chave de boca, a ferramenta escorregadia em minhas palmas suadas. O medo, um companheiro constante nos últimos dias, agora apertava meu peito com garras afiadas. Foi então que sentimos uma presença fria e malevolente, uma sensação de estar sendo observado, de estar sob um escrutínio não humano. Não era um som, mas uma alteração na própria atmosfera, uma densidade fria que não pertencia àquela noite estrelada. As luzes de nossas lanternas varreram o milharal em círculos nervosos, os fachos se perdendo entre as hastes verdes e espessas, cada planta parecendo um espectro silencioso. Nada, dissemos em uníssono, a voz quase inaudível. Gilson parou, suas costas enrijecidas. Eu parei, meus músculos tensos. Meu tio, impaciente e ainda sem entender a gravidade do que acontecia, resmungou: "O que foi agora? Vocês dois, parem de fazer corpo mole." Um movimento. Um farfalhar abafado, seco, quase como passos arrastados, mas rápidos, não de um humano, mas de algo com muitas pernas, algo que rastejava e se contorcia com uma agilidade doentia. O som vinha do meio do milharal, cada vez mais perto, um horror mecânico e biológico. Meu coração batia como um tambor descontrolado, uma batida ensurdecedora em meus ouvidos. As palavras de Gilson vieram à minha mente como um raio, a criatura, o simulador, a coisa que nos enganava com vozes familiares. Eu olhei para ele, seus olhos arregalados, fixos em um ponto entre as plantas, onde a escuridão era mais densa, onde o mal se escondia. O pavor estampado em sua face era um espelho do meu próprio. O suor escorria pela minha testa, frio e pegajoso. O cheiro de milho agora era nauseabundo. Então ela surgiu em um único movimento fluido e horripilante. Não andava como nós. Rastejava, se impulsionava com uma velocidade impossível, suas pernas longas e finas dobrando-se em ângulos grotescos, como as de uma aranha gigante e faminta. Era pálida, quase translúcida sob a luz fraca e trêmula de nossas lanternas, esquelética, seus ossos protuberantes sob uma pele fina e esticada, uma pele que parecia quase seca, sem vida. A cabeça, porém, era de um humano, mas um humano doentio, sem cabelo, com olhos fundos e vazios, buracos negros que pareciam sugar a luz, e um sorriso fixo, largo e perturbador que ia de orelha a orelha, congelado em uma expressão de malignidade silenciosa, um presságio de sofrimento sem fim. Os dentes eram longos e pontiagudos. "Lucas, pegue a chave de fenda", ela disse, com a voz. A voz perfeita. A minha voz, ecoando minhas próprias palavras de minutos antes, um eco macabro vindo daquela aberração. Eu soltei a ferramenta, o metal batendo contra o chão de terra com um baque seco e assustador que parecia amplificado pelo silêncio opressor. Meu tio cambaleou para trás, a lanterna caindo de suas mãos trêmulas, a luz rolando e se perdendo entre as hastes do milho. "Gilson, o que é isso, meu Deus?" ele gaguejou, o medo transformando sua voz outrora firme e autoritária em um fio tênue, quase um gemido. Seus olhos suplicavam por uma resposta. A criatura avançou,
seus movimentos rápidos e irregulares, como os de um inseto gigante e predador que se prepara para o bote. Ela se inclinou para perto de meu tio, os olhos vazios e perfurantes fixos nos dele, uma dança macabra de predador e presa. Não se preocupe, tio, já estamos terminando, ela disse, imitando a voz de meu tio, a frase exata que ele havia dito ao Gilson na manhã anterior, agora proferida por aquela monstruosidade sem alma. O pavor me paralisou, transformando meus membros em pedra. Gilson, no entanto, agiu, um grito primal rasgando sua garganta, um urro de desespero e coragem. Corram, corram agora, ele berrou, empurrando meu tio e eu para longe da coisa. Começamos a correr, os pés tropeçando na terra desigual e solta do campo, o pânico nos impulsionando com uma força sobrenatural. A colheitadeira ficava para trás, uma silhueta escura e abandonada contra o céu estrelado e indiferente. A criatura nos perseguia, um fantasma pálido no escuro, seus movimentos fluidos e sem esforço, acompanhando cada um de nossos passos com uma macabra facilidade, sem cansaço, sem cessar. O farfalhar do milho era seu riso sibilante, seus murmúrios distorcidos nos chamando por nossos nomes, imitando nossas vozes, frases aleatórias que tínhamos dito, tudo misturado em uma cacofonia aterrorizante que parecia esmagar nossa sanidade. Gilson, vamos tomar um café, a voz dele mesmo vinha do milharal. Lucas, você vai limpar o celeiro amanhã, a minha voz, um eco profano. Frases inocentes, transformadas em armas de pavor, em iscas para o abismo. O terror me sufocava, um cobertor pesado de medo e desesperança. A sede da fazenda parecia distante, cada metro percorrido uma eternidade dolorosa. Minhas pernas queimavam, meus pulmões ardiam, mas eu não parava. Eu não podia parar. Finalmente, alcançamos a porta pesada da casa do sítio, a madeira velha rangendo enquanto a empurrávamos. Abatemos com força, trancando-a com o ferrolho grosso, girando a chave na fechadura. Respirávamos pesadamente, os pulmões em chamas, encostados na parede fria da sala de estar. O som de nossos corações martelando em nossos ouvidos era o único som audível. Mas não estávamos seguros. A criatura ainda estava lá fora. Ela começou a circular a casa, seus passos arrastados, agora mais lentos, mas ainda audíveis na grama úmida, contornando a construção, um predador impaciente. Abra a porta, Lucas. Está frio aqui fora, disse, imitando minha própria voz, com um tom de súplica. Era a minha voz de novo, mas distorcida, com um eco sobrenatural que me fazia sentir náuseas. Gilson, por favor, me deixe entrar. Estou com medo. Era a voz da esposa do capataz, um apelo desesperado que quase fez o Gilson ir abrir. Meu tio estava encolhido em um canto, tremendo incontrolavelmente, um homem quebrado pelo medo. Passamos a noite em um inferno particular, ouvindo a criatura imitar todos nós, cada membro da família que vivia ali, alternando vozes, frases, risadas, choros, tudo para tentar nos enganar, para nos atrair para fora, para a escuridão onde ela esperava. Ao amanhecer, com os primeiros raios fracos de sol que mal coloriam o horizonte, o silêncio retornou. A criatura havia desaparecido, voltando para as sombras da mata, para a proteção densa do milharal, esperando. Mas o terror permaneceu, impregnado nas paredes da casa, em nossos ossos, na própria terra. Gilson não aguentou. Naquela mesma semana, ele se demitiu, partiu sem olhar para trás, sem uma palavra de despedida, apenas um olhar de puro pavor em seus olhos que nunca esquecerei, um olhar que carregava a profundidade de um pesadelo vivido. Meu tio, um homem forte e cético que sempre enfrentou a vida de frente, foi mudando dia a dia, sua determinação esvaindo-se como água entre os dedos, substituída por uma melancolia profunda e um medo constante. O gado começou a desaparecer do pasto, um a um, rastros de algo grande e pesado que levava as carcaças para a mata, arrastando-as sem deixar vestígios além de alguns fios de pelo e um rastro de terra remexida. Ninguém encontrava os animais, apenas os sinais inegáveis de que algo os arrastava para o escuro para ser devorado. O prejuízo foi grande. O medo foi maior, corroendo a sanidade de meu tio. Meses depois, ele vendeu as terras, todas as suas posses naquele lugar amaldiçoado. Simplesmente não conseguiu mais viver ali, sabendo o que espreitava, o que estava à espera nas sombras do milharal e da mata,
O simulador, a coisa que se alimentava não apenas de gado, mas do nosso medo mais profundo, da nossa esperança, da nossa paz. Eu também parti, levando comigo apenas as lembranças vívidas daquele sorriso congelado, daqueles olhos vazios, daquela voz que imitava as minhas, um pesadelo eterno. A criatura ainda espera. Meu sangue gelou, uma cera pálida onde deveria haver olhos, e o terror puro, absoluto, me paralisou, me sufocando na cabine sufocante do caminhão, sob o manto pesado de uma noite piauiense sem estrelas. Meu nome é João, e o que vou contar, eu juro, aconteceu. Foi em uma quinta-feira santa, uma noite que parecia arrancada dos cantos mais escuros dos pesadelos mais antigos, em uma estrada esquecida, feita de pura pissarra vermelha, castigada impiedosamente pelo sol escaldante, aninhada em um isolamento quase total entre as cidades de Oeiras e Simplício Mendes, no coração árido, místico e muitas vezes assustador do Piauí. Eu estava a caminho, cumprindo mais uma daquelas entregas rotineiras de peças automotivas essenciais para uma pequena oficina distante, um compromisso que já me era familiar, quando o sol já se punha, esvaindo-se lenta e dolorosamente no horizonte. O céu se tingia de um laranja doentio, quase púrpura, e tons de roxo profundo que anunciavam, sem sombra de dúvida, a chegada iminente de uma escuridão sem precedentes. Uma escuridão que parecia ter peso próprio. O carro, um caminhão velho, um Scania que já tinha muitas histórias para contar, mas que até então sempre fora um companheiro fiel, um guerreiro inabalável em minhas longas e muitas vezes perigosas jornadas, começou a engasgar. Um soluço metálico, um ruído seco e anormal, que ecoou estranhamente na quietude daquele fim de tarde. Em seguida, com um silêncio assustador, o motor parou. Um silêncio abissal desceu sobre tudo, um vácuo sonoro que parecia sugar o próprio ar dos meus pulmões, tornando-o pesado, denso, quase dolorosamente palpável. A ausência de qualquer ruído, mesmo o mais ínfimo, era ensurdecedora, um barulho de nada que preenchia cada espaço. Tentei ligar o veículo, com a esperança desesperada, quase infantil, de que fosse apenas um contratempo passageiro, um capricho momentâneo de uma máquina cansada. Girei a chave com mais força 1, 2, 3 vezes, meus dedos já úmidos e pegajosos de suor frio, o pânico começando a rastejar pela minha espinha. O motor, no entanto, não dava o menor sinal de vida, permanecendo mudo e inerte, um gigante adormecido. Eu estava, naquele momento exato, completamente e irremediavelmente preso, ali, no meio do nada mais absoluto, a dezenas e dezenas de quilômetros da próxima alma viva, sob um céu que se tornava rapidamente um véu de tinta preta, sem um ponto de luz sequer para me guiar. Eu não tinha sinal de telefone, não havia qualquer tipo de comunicação com o mundo exterior, nenhum fio de esperança. Eu não podia fazer absolutamente nada, senão esperar, imerso em uma sensação crescente de desamparo, vulnerabilidade e um pavor que começava a corroer minha sanidade. Fiquei encolhido na cabine apertada e abafada do caminhão, minhas mãos agarrando o volante com uma força desmedida. A escuridão lá fora era um manto pesado, sufocante, que cobria a vasta e traiçoeira Caatinga, transformando-a em uma massa informe de sombras. O tempo se arrastava, cada minuto uma eternidade interminável, um castigo lento e cruel, marcado apenas pelo ritmo irregular e cada vez mais frenético do meu próprio coração, que já começava a bater em um ritmo desumano, martelando minhas costelas. Eu escutava, com todos os meus sentidos em alerta máximo, cada nervo tenso, cada fibra do meu ser à flor da pele. Nada. Nem o murmúrio distante de um grilo, nem o farfalhar de uma folha seca. O vento, aquele que costuma sussurrar segredos na caatinga, nem sequer bufava, como se a própria natureza tivesse prendido a respiração em reverência a algo terrível que estava por vir. A temperatura dentro da cabine começou a cair drasticamente, um frio sutil no início, mas depois persistente, um gelo que parecia vir de dentro, de um lugar profundo em minha alma, e não de fora. O frio cortava a pele, me fazia arrepiar, mesmo com o suor. Perto da meia-noite, quando a lua, se é que havia alguma naquela noite fatídica, estava completamente escondida por nuvens escuras e ameaçadoras, um brilho fraco e errante surgiu no horizonte distante. Pequenos pontos de luz, como chamas bruxuleantes e vacilantes de velas que se recusavam a morrer, que se moviam em minha direção com uma lentidão agonizante, quase imperceptível, mas ininterrupta.
Minha primeira e ingênua reação foi um alívio súbito e esmagador, um lampejo de esperança que se acendeu rapidamente em meu peito. Pensei em algum viajante solitário, um carro quebrado, ou talvez a tão esperada ajuda que vinha me resgatar daquele inferno particular. Mas então o cheiro chegou, arrastando-se pela fresta da janela, invadindo o pequeno espaço da cabine, se impregnando em minhas narinas e em minhas roupas. Um aroma adocicado, inconfundível e terrivelmente familiar, que evocava imediatamente a memória de velas queimadas em velórios e o perfume pesado, enjoativo e quase pútrido de flores de cemitério, misturados em uma combinação macabra e indescritível. Era um cheiro que grudava nas narinas, nauseante, invadindo cada partícula de ar dentro da cabine, sufocando-me lentamente, como uma mortalha invisível. As luzes cresciam, e pude finalmente distinguir formas na penumbra crescente. Eram vultos. Muitos vultos, em uma quantidade assombrosa, movendo-se com uma cadência lúgubre, quase fantasmagórica. Uma procissão silenciosa, de aproximadamente 40 figuras sombrias e etéreas. Elas vinham devagar, sem um som sequer, sem um pio, sem o farfalhar de um pano, suas túnicas encardidas, de um tecido rústico, desbotado e em farrapos, quase se fundindo com a escuridão da noite, balançando em um ritmo espectral, como fantasmas dançando em um ritual ancestral, saídos de um limbo esquecido. Eu me encolhi ainda mais, tentando me fundir com o banco do caminhão, desejando desaparecer, virar pó. Eu suava frio, um suor pegajoso e fétido que escorria pela testa, pelas costas, e molhava a camisa, apesar do frio cortante que me envolvia. Meus olhos se arregalaram, fixos na visão surreal lá fora, tentando desesperadamente compreender aquilo que meus sentidos teimavam em registrar como real. Eles se aproximavam inexoravelmente. Um a um, cada figura fantasmagórica ganhava contornos mais nítidos na penumbra densa. Vultos magros, esguios, com uma altura desproporcional, quase esquelética, pareciam feitos de sombra e fome. Eu forcei a vista para um deles, o que estava mais à frente, o que liderava aquela marcha silenciosa e sombria. Queria ver seu rosto. Queria ver um sinal, qualquer que fosse, de humanidade, de vida, de algo que pudesse me convencer de que aquilo não era uma manifestação direta do inferno. Mas não havia rosto. Apenas uma massa lisa, de um tom pálido e diétil, com a textura cerosa e fria de uma vela antiga, derretida, onde os olhos, nariz e boca deveriam estar. Uma cera pálida, sem forma definida, sem vida, uma tela vazia de horror indescritível. Eu não respirei, prendi o fôlego até os pulmões doerem e queimarem, com medo de fazer qualquer ruído, qualquer movimento que pudesse atrair a atenção daquelas coisas. Meu coração batia a um ritmo descompassado, um tambor frenético e ensurdecedor em meu peito, quase parando a cada batida, enviando ondas de pânico e um frio lancinante por todo o meu corpo, até as pontas dos meus dedos. A procissão continuou seu caminho macabro, arrastando-se lentamente ao lado do caminhão parado, como se eu fosse invisível, ou parte da paisagem morta. Eu podia senti-los, mesmo através do metal da cabine, uma presença gelada e antiga que me invadia. O ar ficou ainda mais frio, um frio gélido, de um tipo que eu nunca havia experimentado antes. Um frio que parecia vir de outro lugar, de outro plano de existência, de um abismo insondável, não daquela noite de Caatinga. O último da fila era o mais alto, uma figura imponente, ainda mais aterrorizante e monumental que as outras. Curvado sob um peso invisível, como se carregasse todos os pecados do mundo, com ombros largos e uma postura macabra que emanava uma aura de sofrimento eterno e resignação profunda. Ele carregava uma cruz preta, feita de madeira bruta, aparentemente pesadíssima, grande, imponente, e com uma superfície áspera, quase se arrastando no chão de pissarra, levantando uma poeira fina e avermelhada. O ser parou. Parou abruptamente, sem aviso, sem um som, bem ao lado da minha janela, tão perto que eu podia distinguir os veios da madeira da cruz e sentir o frio que emanava dele. Seus olhos, ou onde eles deveriam estar, aquelas cavidades vazias de cera derretida, sem vida, fixaram-se no caminhão. Não havia expressão em seu rosto, nenhuma emoção discernível, mas a sensação de um olhar perfurava minha alma, um frio cortante que me atravessava de ponta a ponta até os ossos. Eu não me movi. Permaneci completamente petrificado, incapaz de qualquer reação, de qualquer fuga.
Eu não pude. O medo me dominou por completo, me transformando em uma estátua de carne e osso. Pareceu uma eternidade, um tempo suspenso, onde a realidade se curvava diante daquele horror primordial. Então, tão silenciosamente quanto chegou, com a mesma elegância macabra, ele seguiu seu caminho, arrastando a cruz preta para longe. A procissão se afastou, as luzes diminuíram gradualmente, transformando-se em meros pontos de luz indistintos na escuridão, e o cheiro doce e fúnebre foi se esvaindo lentamente no ar, até sumir completamente na escuridão profunda de onde aquelas aparições, aqueles fantasmas, vieram. Eu não dormi aquela noite. Eu não pisquei, com medo de que, ao fechar os olhos por um segundo, eles voltassem, ou estivessem ali, me esperando. Fiquei ali, petrificado, cada músculo do meu corpo rígido e dolorido, até o sol nascer, queimando a noite com seus primeiros raios alaranjados, trazendo uma falsa e frágil sensação de segurança. Na manhã seguinte, com as mãos ainda trêmulas e a mente confusa, lutando para distinguir o que foi sonho do que foi a mais pura e cruel realidade, tentei ligar o caminhão novamente. Para minha surpresa e incredulidade, uma chave, e o motor roncou forte, pegando de primeira, com um barulho familiar, como se absolutamente nada tivesse acontecido na noite anterior. Liguei imediatamente para um mecânico da cidade mais próxima, ainda em choque com o ocorrido, mas tentando manter a compostura, a voz firme. Ele veio, fez uma inspeção minuciosa e demorada no motor, e não encontrou absolutamente nada de errado de imediato. Apenas um fusível derretido, de um jeito estranho, quase inexplicável, como se tivesse sido superaquecido por algo que não era corrente elétrica normal, um tipo de energia fantasma, etérea, de outro mundo. Um morador local, um senhor de idade avançada, com a pele enrugada pelo sol e olhos cansados que pareciam ter visto demais, ao saber do meu relato, apenas balançou a cabeça com uma expressão sombria e resignada, um conhecimento antigo gravado em sua face. Ele me disse que aquela estrada, a rota de pissarra vermelha que eu havia cruzado em meu desespero, era conhecida entre os antigos, entre os mais velhos, como a Rota das Almas. O caminho por onde os mortos de uma antiga e terrível epidemia, enterrados às pressas à beira da estrada sem as devidas omensões, sem a paz dos ritos, faziam sua última procissão nas noites sagradas de Quinta-feira Santa. Eles ainda caminham. Eles ainda esperam. Algo arranhava. Não era um galho seco balançando com o vento, não era um bicho do mato esbarrando na lataria da F4000, não. Era algo mais sinistro, mais deliberado, e com uma força surpreendente. Um som metálico, rítmico, persistente, quase hipnótico, vindo de trás da minha caminhonete, um lamento agudo que cortava a carne. Eu estava ali, paralisado de pavor, a uns 100 metros de uma casa escura e ameaçadora, imerso na mais completa e sufocante escuridão do sertão, onde nem mesmo as estrelas pareciam querer brilhar. Meu nome é Josué, e o que vivi na fazenda Santa Rita, um pedaço de terra esquecido por Deus e pelos homens no coração árido do Vale do Catimbau em Pernambuco, naquela noite que se arrastou por uma eternidade sem fim, como um pesadelo acordado, mudou para sempre o modo como vejo o mundo, as sombras que habitam nele, e o limite tênue, quase invisível, entre a vida e o que jaz para sempre além dela, esperando pacientemente por nós. Eu sou um comerciante de sucatas, um homem que vive da busca incansável por aquilo que outros descartam sem pensar duas vezes, um catador de ferro velho incansável, e viajo por todo o nordeste do nosso imenso Brasil em busca de maquinário antigo, peças enferrujadas que contam histórias silenciosas, tesouros esquecidos sob o sol, tudo que um dia teve seu valor e agora jaz corroído pelo tempo e pelo abandono cruel. Uma dica de um conhecido, um velho que negociava comigo há anos e tinha fama de saber de tudo, me trouxe até a fazenda Santa Rita, um lugar cujo nome os moradores da cidade mais próxima mal se atreviam a pronunciar em voz alta, sussurrando como um segredo macabro, um presságio de desgraça. O sol castigava o sertão naquele dia, um sol de rachar a terra, de secar o orvalho antes mesmo que ele pudesse se formar na madrugada, de queimar a pele e o espírito, mas mesmo sob sua luz implacável, a fazenda exalava uma quietude estranha, um silêncio que pesava sobre os ombros, uma sensação opressora que me dizia para ir embora, para não olhar para trás, para simplesmente fugir dali o mais rápido possível. A casa grande, com suas paredes descascadas pela ação do tempo,
Com as telhas quebradas e as janelas caindo aos pedaços, como olhos vazios e sem vida, tinha uma aura de abandono que ia muito além do físico. Era um peso no ar, uma presença gélida que me arrepiou a nuca mesmo com os 35 graus lá fora, fazendo com que meus pelos se eriçassem em um aviso ancestral. O cheiro de mofo e poeira antiga, misturado a um odor que eu não conseguia identificar, pairava no ar. No alpendre, coberta por uma camada espessa de poeira e teias de aranha que balançavam preguiçosamente com a brisa quente, havia uma velha cadeira de balanço. Ela parecia intacta, quase entucada pelo tempo, alheia à decadência ao redor, como se estivesse apenas esperando por alguém. Enquanto eu inspecionava alguns motores velhos e peças de tratores enferrujados no galpão lateral, meus olhos foram atraídos de volta para a casa, por uma força que eu não entendia. A cadeira. Ela estava virada, levemente inclinada para a direita, como se alguém tivesse acabado de se levantar dali, um movimento sutil, quase imperceptível, mas que meu cérebro registrou com clareza alarmante. Eu não dei muita atenção, achei que o vento talvez uma rajada mais forte. Voltei ao meu trabalho, mas a imagem da cadeira ficou martelando na minha mente, uma pontada de desassossego. Pouco depois, novamente, a sensação de estar sendo observado me fez levantar a cabeça. Meus olhos foram atraídos, quase que forçados, para o alpendre. A cadeira de balanço agora estava perfeitamente alinhada, reta, como se jamais tivesse se movido, como se estivesse me observando com uma paciência mortal. Um nó de gelo se formou na minha garganta, sufocante. Eu não era de acreditar em assombração, era um homem prático, um negociante, mas aquilo era diferente, era real demais. Um frio inexplicável me percorreu a espinha, um aviso mudo, um pressentimento sinistro que ignorei por minha conta e risco. Já era final de tarde, o sol começava a se despedir em tons de fogo e violeta no horizonte árido, pintando o céu com cores de um presságio. A pressa me bateu, uma urgência súbita e avassaladora de deixar aquele lugar antes que a noite caísse por completo. Eu não queria passar a noite ali, sozinho, naquele deserto de almas, nem por todo o ouro do mundo, nem por todos os lucros que aquela sucata pudesse me render. Corri para a minha F4000, abri a porta com um rangido metálico que pareceu ecoar na imensidão do vazio, girei a chave na ignição. Nada. O silêncio que se seguiu foi ainda mais assustador do que o barulho. A luz do painel sequer acendeu, uma escuridão completa, um silêncio absoluto. Eu tentei de novo, mais uma vez, outra vez, com a mão tremendo, com a esperança se esvaindo a cada tentativa. Silêncio. A bateria estava descarregada, completamente sem vida, como se toda a energia daquele veículo tivesse sido sugada para fora, drenada por uma força invisível e faminta. Mas como? Eu me perguntava com um desespero crescente. Eu havia checado tudo antes de sair de casa, um dia antes. Havia feito uma revisão completa no mecânico de confiança, um homem minucioso. A caminhonete era nova, tinha acabado de sair da revisão, impecável em seu funcionamento. Não fazia sentido algum, era algo além da razão. O desespero me pegou de jeito, um pânico gelado que me fez suar frio, minhas mãos escorregadias no volante. Eu estava preso. No meio do nada, em uma fazenda que parecia engolir a luz e a esperança, com a noite caindo rapidamente e trazendo consigo todas as sombras, todos os medos ancestrais. O ar ficou pesado, denso, como se o tempo estivesse se curvando ali. A escuridão chegou de uma vez, densa, completa, uma manta pesada e sufocante que engoliu a fazenda, os morros e até mesmo o céu estrelado, deixando apenas um negro absoluto, uma tela para os horrores. O medo se instalou, frio, pontiagudo, perfurando minha coragem, rasgando minha razão. Eu tentei de tudo para ligar o carro, para encontrar alguma faísca de vida, alguma centelha de esperança, mas não havia sinal, nem um relâmpago de luz no breu. Estava tudo morto. Eu me joguei no banco do motorista, a cabeça apoiada no volante frio, sentindo o metal gelar minha testa, tentando pensar, tentando encontrar uma saída lógica para aquela situação impossível, mas minha mente estava em branco, dominada pelo terror. Não havia celular, não havia sinal de civilização por muitos e muitos quilômetros. Estava completamente sozinho, à mercê do que quer que morasse ali, nas sombras daquela fazenda. Horas se passaram,
intermináveis, cada segundo uma eternidade que se arrastava, me torturando. A lua cheia, quase perfeita, como um olho gélido e observador no céu, começou a subir lentamente, banhando o cenário fantasmagórico com uma luz prateada e irreal, que transformava tudo em formas distorcidas e ameaçadoras, sombras que dançavam ao vento. Foi então que eu o vi, clara e distintamente. Sentado na cadeira de balanço, que agora parecia ter recuperado sua posição original, estava um homem. Um homem de terno preto, impecável, sem uma única ruga, sem uma única sujeira, e um chapéu de abas largas que ocultava completamente o rosto, deixando apenas uma sombra profunda onde deveriam estar os olhos, um abismo de escuridão. Ele estava imóvel. Completamente. Uma estátua sombria e silenciosa, sem vida, mas com uma presença aterradora. Meu coração disparou no peito, um tambor descompassado, batendo forte contra minhas costelas. 1, 2, 3, 4, 5 segundos se passaram. Nada. Ele não se movia, não respirava, não vivia, apenas existia ali, uma mancha escura e inumana na penumbra, me observando. Eu fechei os olhos com força, desejando que fosse um pesadelo, uma miragem da minha mente. Abri novamente, com um fio de esperança. Ele ainda estava lá. Passei o resto da noite observando a figura, ou pelo menos tentando, entre cochilos forçados e sobressaltos de terror que me faziam gritar internamente. Cada fibra do meu corpo gritava para fugir, para sair correndo para a escuridão da noite, mas eu não conseguia me mover. Minhas pernas pareciam presas ao chão do veículo, como se um peso invisível me segurasse. A figura permaneceu imóvel por horas, uma eternidade de terror silencioso, de vigília forçada, seus contornos nítidos sob a luz fantasmagórica da lua, cada detalhe de seu terno escuro se destacando. Até que, de repente, lentamente, com um movimento mecânico, robótico, sem vida, seu braço direito se ergueu. O dedo apontou. Não para mim, não para a casa abandonada, não para o carro, mas para o chão. Bem na frente do alpendre. Onde a sombra da cadeira de balanço se projetava, uma mancha escura na terra ressecada e rachada. E foi nesse exato momento, enquanto o dedo da figura apontava para a terra, que ouvi o som. Ar, ar, ar. Começou baixo, quase inaudível, um arranhar sutil, depois mais alto, mais agudo, rasgando o silêncio da noite, um som metálico e agudo que me perfurava os tímpanos. Vinha de trás da caminhonete, do lado oposto ao que eu estava, parecia vir debaixo do carro. Era como unhas longas, muito longas, afiadas como garras, arranhando a lataria de metal da F4000. Um ranger insuportável que me fez gelar até os ossos, um som que prometia dor e desgraça. Eu apertei os olhos com força, a respiração presa na garganta, o coração batendo descompassado. Queria que sumisse, queria que acabasse. Queria morrer, se fosse para não sentir aquilo. O primeiro raio de sol, um fio tênue de luz alaranjada e esperança, rompeu o horizonte, tingindo o céu de cores pálidas e anunciando o fim daquela noite de agonia, daquela tortura sem fim. O homem de terno e chapéu ainda estava lá, na cadeira, uma visão assombrosa. Mas, com a chegada da luz, ele começou a se dissipar, a se esvanecer como fumaça, seus contornos se tornando translúcidos, até desaparecer por completo, como se nunca tivesse existido, como se tivesse sido apenas um pesadelo ruim, mas eu sabia que não era. A cadeira de balanço estava tombada no chão do alpendre, virada de lado, como se tivesse sido derrubada por uma força invisível, ou pela pressa de seu ocupante em se ocultar das luzes do dia. Corri para a F4000, minhas pernas ainda bambas de medo, meus joelhos quase cedendo, girei a chave na ignição, tremendo tanto que mal conseguia segurar. O motor pegou de primeira, com um rugido familiar e salvador, normal. Como se nada tivesse acontecido, como se a bateria nunca tivesse falhado, como se o terror da noite fosse apenas uma invenção da minha mente. Eu não perdi tempo. Arrancada brusca, poeira levantando aos montes na estrada de terra, deixei aquele lugar amaldiçoado como uma alma penada fugindo do inferno, sem olhar para trás, sem uma única vez, a 120 km por hora.
Dirigi sem olhar para trás, meus olhos fixos na estrada empoeirada, sem me importar com buracos ou lombadas, até o primeiro posto de gasolina que encontrei, a uns 20 quilômetros dali. Um senhorzinho de uns 70 anos, com o rosto vincado pelo sol e pela vida no sertão, com um olhar cansado mas sagaz, olhos que pareciam ter visto muitos verões e muitos invernos, me atendeu com um sorriso brando. Ele notou meu rosto pálido, meus olhos arregalados de terror, minha respiração ofegante e descompassada, meu corpo tremendo. Eu contei, gaguejando, com a voz embargada pelo medo, a história da fazenda, do homem, da cadeira, da bateria que morrera, dos arranhões inexplicáveis. Ele ouviu com uma calma assustadora, uma serenidade que só vinha de quem já havia visto de tudo, de quem conhecia os segredos daquelas terras, como se já soubesse de cada palavra que sairia da minha boca. Coronel Isidoro, ele disse com a voz rouca e baixa, como se não quisesse ser ouvido pelos ventos, foi o antigo dono da fazenda Santa Rita. Um homem cruel, sem alma, que tinha um pacto com as forças das sombras, com algo muito antigo e muito maligno. Fez um pacto, me explicou o velho, para nunca deixar a terra, para ter seu lugar garantido ali, mesmo depois da morte, para que seu espírito continuasse a reinar sobre o solo que um dia foi seu, mantendo-o preso a este mundo. E para selar o trato, para firmar aquele acordo macabro e eterno, enterrou pessoas vivas na fundação do alpendre. Pessoas inocentes, trabalhadores, escravos, pessoas sem voz, sacrificadas para firmar seu domínio, para que o pacto fosse eterno, para que a fazenda nunca pudesse se livrar dele. Eu engoli em seco, a garganta seca, um bolo de terror me subindo pela boca, o gosto amargo do pânico. Lembrei do dedo apontando para o chão, para o alpendre, para onde os corpos foram enterrados. Tremi incontrolavelmente, um calafrio me percorrendo da cabeça aos pés, arrepiando cada pelo. Ao voltar para a caminhonete, antes de partir definitivamente, meus olhos pousaram na janela do meu lado, bem na poeira acumulada. No canto superior, a uma altura que eu, com meus 1,85 m, sequer alcançaria facilmente sem um banco ou uma escada, estavam as marcas. De dedos, longos, muito longos e finos, quase transparentes na fina camada de pó que cobria o vidro. Eu não vi mais nada, não quis ver mais nada, não conseguia pensar em mais nada. Apenas os dedos, gravados na poeira, olhando para mim. O baque metálico contra o para-choque, um som oco, grotesco, seco, ecoou pela noite, quebrou o silêncio pesado da estrada. Foi o som mais puro do inferno, a lembrança martela, incessante, meu coração em descompasso, a memória me persegue até hoje, cada batida do meu peito é um lembrete vívido, um pavor persistente. Ela me espreita, ainda me espreita, nas sombras, nos pesadelos, em cada sombra da noite escura. Meu nome é Guaiono, a estrada é minha casa, meu ganha-pão suado, meu refúgio e minha penitência. Há quase 20 anos, eu cruzo as rodovias desse Brasil, de ponta a ponta, conheço cada curva, cada buraco, cada atalho perigoso. Mas aquela noite, em Serranópolis, Goiás, na beira da rodovia para o Campo Santo, a estrada que eu tanto amava se tornou meu pesadelo mais real, meu purgatório pessoal, meu tormento que não tem fim. Era uma sexta-feira, eu me lembro bem, uma noite comum, que virou tudo do avesso, que rasgou o véu da realidade e me jogou no abismo de pavor. Era uma entrega urgente, dessas que não podem esperar, o prazo apertado, o cliente impaciente. A madrugada avançava fria, um ar cortante que entrava pela janela semiaberta do caminhão, gelava meus braços, meus ossos, penetrava na alma. O céu, um manto negro sem estrelas, parecia sugar toda a luz, engolir qualquer resquício de esperança. Eu vinha de longe, já cansado, a cabeça pesada, mas a urgência me empurrava para frente. Escolhi o atalho que passava ao lado do cemitério antigo, o Campo Santo, um lugar de histórias murmuradas, de lendas contadas em voz baixa, um lugar que sempre evitei, mas naquela noite, a pressa falou mais alto. Pouparia alguns minutos, pensei, uma decisão trivial, pequena, que mudou tudo, que rasgou minha vida em duas, antes e depois, para sempre. O rádio do caminhão, antes tagarela, preenchendo o vazio da cabine com modas de viola e notícias distantes, começou a chiar.
Um ruído arrastado, distorcido, como estática de outro mundo. Um som que arranhava os tímpanos, que parecia vir de dentro da minha cabeça, não das caixas de som. O som ficava mais alto, mais agudo, mais infernal. Depois, de repente, o silêncio. Um silêncio que engolia o ar, um vazio sonoro absoluto, pesado, denso, um silêncio que gelava os ossos, um silêncio que gritava perigo, que anunciava a desgraça. Eu parei. Escutei. Nada. Apenas o vento sussurrando entre os eucaliptos, um lamento distante, um choro sem voz, um presságio de algo terrível, algo que se aproximava, que respirava junto comigo. Foi quando eu a vi, a silhueta, disforme, esguia, agachada na beira da estrada, bem ali, sob a luz fraca dos faróis do caminhão, uma visão que desafiava a lógica, a razão, tudo o que eu conhecia. Algo que não pertencia a este mundo, algo arrancado do pesadelo mais profundo. Uma criatura esquelética, cinzenta, a pele colada aos ossos, os contornos afiados, angulares, como se tivesse sido esculpida na própria morte. Seus braços, longos demais, grotescamente longos, quase arrastavam no chão de terra batida, as garras, pontudas, afiadas como navalhas, arranhavam o asfalto. O som seco, agudo, penetrava a carcaça metálica do caminhão. Eu senti isso, o ranger, o arranhado seco, um som que raspava minha alma, que me dizia para fugir, para correr sem olhar para trás. Uma ascensão macabra, como se acordasse de um sono profundo, de um sono de 1000 anos, de um sono que habitava o túmulo. O corpo, magro, emaciado, parecia feito de sombras e ossos velhos, de poeira e rancor. Mas o rosto, o rosto. Era humano ou já foi? Um dia, quem sabe, talvez. Agora, estava deformado, esticado, puxado, os traços retorcidos em uma careta eterna de agonia ou ódio. A pele cinzenta, rugosa, parecia papel velho, esticado, quase rasgado, revelando as veias escuras por baixo. Os olhos, amarelos, brilhantes, fosforescentes, queimavam na escuridão. 2 faróis infernais fixos em mim, me perfurando, me devorando, sugando minha coragem, minha sanidade. E o cheiro, um odor podre, inconfundível, a carniça mais fétida que já sentia em toda a minha vida, misturada com o acre sulfuroso do enxofre, um fedor que entrava pelas narinas, queimava a garganta, me dava náuseas incontroláveis, eu sentia o gosto amargo na boca, meu estômago embrulhava, virava, ameaçava despejar tudo o que eu tinha comido. Era o cheiro da morte, o cheiro do inferno, o cheiro dela. Tentei ligar o caminhão, as mãos suadas escorregando no volante. A chave girava, girava, desesperadamente. O motor tossia, engasgava, um som fraco, patético, de desespero. Não pegava, não respondia ao meu comando, à minha prece silenciosa. Meu coração batia no peito, um tambor descompassado, forte, violento, desesperado, cada batida ecoando nos meus ouvidos, me ensurdecendo, me consumindo. O suor frio escorria pelas costas, um rio gelado de medo puro. Eu tremia, incontrolável. Cada nervo do meu corpo gritava para fugir, para escapar daquele pesadelo vivo. Uma tentativa, o som metálico, vazio. 2, um grunhido do motor, nada. 3, uma faísca de esperança, logo apagada. O motor teimava em não responder, em me deixar à mercê daquela coisa. Ela se aproximava, um passo lento, arrastado, os pés longos e desengonçados, cada passo um eco do terror que se aproximava, que se concretizava diante dos meus olhos arregalados. Na 4ª vez, um milagre, um som que parecia música, o motor rugiu, vivo, forte. Um som que nunca achei que seria tão bonito, tão salvador. Engatei a primeira, pisei fundo no acelerador, o caminhão arrancou em um guincho de pneus, a borracha queimando no asfalto, deixando um rastro de fumaça e desespero. Mas ela não desistiu, não parou, não se importou com a velocidade, com o barulho, com a minha fuga. A criatura, agora correndo em 4 patas, os longos braços e pernas impulsionando-a em uma velocidade absurda, sobre-humana, ela me alcançava, cada vez mais perto, parecia flutuar no ar, um borrão cinzento na escuridão, uma mancha de pavor em movimento. Eu vi o vulto disforme no espelho retrovisor. Ela vinha,
Os olhos amarelos me fitavam, me prendiam, me puxavam para trás. Eu senti o impacto. O primeiro, um baque surdo, mais forte, e outro, e mais um, como marteladas de um ferreiro insano. As garras afiadas arranhavam a lataria. Eu ouvia o metal retorcendo, sendo rasgado. O som era estridente, agudo, assustador, um grito metálico de dor. Ela parecia querer me arrancar do banco, me puxar para fora, me levar para o escuro, para o cemitério, para o inferno. Eu acelerava mais. O ponteiro da velocidade subia. Passava dos 100, 120, 140 quilômetros por hora. Mas ela ainda estava ali, colada na traseira, uma sombra disforme, uma aberração da noite, implacável, incansável, eterna. Vi as luzes da fazenda do seu Zé, um pequeno agrupamento de pontos de luz na escuridão do campo, um farol na minha noite sem fim, um vislumbre de salvação. Desviei o caminhão para a porteira, derrubei-a em velocidade, a madeira estalou, quebrou, não parei para abrir, não podia, não ousaria, ela ainda me seguia, colada, um tormento vivo. Os cachorros da fazenda, normalmente valentes, guardiões noturnos, agora estavam escondidos, encolhidos nos cantos mais escuros do curral. Um rosnado baixo, aterrorizado, saía de suas gargantas, um som de medo puro. Eles sentiam o mesmo pavor, a mesma presença maligna que me perseguia, que me assombrava. Eu estacionei o caminhão bruscamente, o motor ainda girando, em alta rotação. Não consegui desligar. O pânico me dominava, me cegava, me paralisava. Corri para a casa, batia na porta, desesperado. Minhas mãos doíam, meus dedos estavam dormentes. Chamava por socorro, por uma voz amiga, por qualquer sinal de vida humana, por um minuto de paz. Meu tio, mais tarde, com um copo de café forte nas mãos, o vapor subindo, dissipando-se no ar frio da cozinha, os olhos pesados de quem já viu demais na vida, de quem já enfrentou coisas que a maioria não acredita, contou a história de Tião. Um homem que mexia com coisas que não devia, magia negra, pactos obscuros com entidades de outro plano, um sujeito que desafiou o sagrado e o profano, que brincou com o fogo da condenação eterna. Ele foi enterrado ali, no Campo Santo, sem as bênçãos da igreja, sem o descanso dos justos. A alma dele, disse meu tio, vaga às sextas-feiras, buscando algo, alguém, procurando redenção ou talvez arrastar mais um para a escuridão, para a perdição, para o mesmo destino maldito. Ele me olhou sério, um olhar que ia além das palavras, um olhar de aviso, de lamento, de um profundo e entristecido conhecimento. Voltei ao caminhão, sob a luz fraca, quase inexistente, da manhã que começava a surgir, um véu cinzento cobrindo a paisagem. E lá estavam elas, as marcas, profundas, 3 sulcos gigantes, arranhões grotescos na lataria, no para-choque, garras fortes o suficiente para rasgar o metal, para retorcer o aço, para deixar uma prova irrefutável, uma cicatriz permanente. A prova física, tangível, irrefutável de que aquilo não foi um sonho, não foi delírio do cansaço, não foi a mente pregando peças. Foi real. Eu senti o frio na espinha, um calafrio que ainda me acompanha, que nunca mais me deixou, que é meu parceiro constante, meu lembrete diário, sempre, em cada curva escura da estrada, em cada silêncio da noite, em cada sombra que dança na periferia da minha visão. E ela ainda está lá, esperando no Campo Santo, à espreita, talvez, pela próxima sexta-feira, pela próxima vítima, pela próxima alma perdida, pela próxima vida que ouse passar por seu território maldito. Os olhos negros me encaravam, 2 abismos sem fundo, vazios de qualquer resquício de vida ou humanidade, enquanto as unhas, compridas e afiadas, que certamente não pertenciam a um ser humano, rasgavam o metal robusto da minha velha Mercedes-Benz. O som era gutural, um grito de metal torturado que se misturava ao terror que paralisava cada fibra do meu ser. Eu sabia, com uma certeza fria e absoluta, naquele momento infernal, que era o meu fim. Minha alma, eu sentia, estava prestes a ser arrancada da carne, arrastada para algum inferno esquecido. Ela não tinha pés. Era a constatação mais grotesca, a verdade mais pavorosa que meus olhos já haviam testemunhado. Meu nome é Mazinho, e esta história indizível, que ainda hoje me rouba o sono e me gela os ossos, aconteceu numa noite fria e implacável,
faz já uma década, nas estradas de terra esquecidas pelo tempo, que serpenteiam entre a cidade de Quixadá e o pequeno e isolado município de Banabuiú, bem no coração agreste do Ceará. Naquela época, eu era um motorista de fretes, um homem da estrada, acostumado à solidão e aos perigos da noite. Dirigia meu fiel companheiro de aventuras, um caminhão Mercedes-Benz modelo 11113, transportando cargas variadas, de um ponto ao outro, sob o sol escaldante do dia ou a lua cheia que banhava o sertão com sua luz prateada. Era mais uma daquelas longas noites de trabalho, exaustivas e silenciosas. A lida pesada havia começado ainda de dia, sob um calor insuportável, mas a entrega final, a última parada da jornada, só seria feita nas primeiras horas da madrugada seguinte, exigindo que eu curtasse caminho por uma via que muitos outros motoristas, mais experientes e talvez mais sábios, preferiam evitar a todo custo. Era uma trilha de cascalho e poeira vermelha, que serpenteava por quilômetros a fio, perdida em meio ao mato seco, aos mandacarus espinhosos e à solidão mais profunda que se pode imaginar. O motor do caminhão rugia, um som constante e familiar que, em outras ocasiões, me embalava para o sono, como uma canção de ninar mecânica. Mas naquela noite, algo estava visceralmente diferente. O ar dentro da cabine começou a gelar de forma inexplicável, um frio anormal, cortante, que não condizia em nada com o clima abafado e quente do sertão cearense, que deveria predominar mesmo durante a noite. Eu senti meus pelos se eriçarem por completo, da nuca aos braços, um calafrio incontrolável percorrendo cada centímetro da minha espinha, como se uma corrente de ar polar estivesse me abraçando por dentro da jaqueta grossa de couro que eu vestia, tentando me congelar até os ossos. A janela estava hermeticamente fechada, todas as frestas vedadas, mas o frio aumentava, apertava, transformando o interior do meu caminhão numa verdadeira câmara frigorífica particular, um tormento gelado que desafiava a lógica. Eu tentei ignorar a sensação, atribuí-la à exaustão acumulada, à longa jornada sem descanso, mas a sensação era mais do que um simples cansaço, era um aviso claro, um arrepio profundo e insistente que antecipava um perigo iminente, uma ameaça que eu ainda não conseguia identificar. Minha visão, instintivamente, varria a escuridão absoluta lá fora, buscando qualquer coisa, qualquer pista que pudesse explicar aquele frio sobrenatural, quando, de repente, um vulto de um branco pálido, quase fantasmagórico, surgiu na penumbra opaca da beira da estrada. Era uma mulher. Ela estava parada ali, absolutamente imóvel, sem um único movimento, sob a fraca e quase inútil luz dos meus faróis, que mal conseguiam rasgar a negrura impenetrável daquela noite sem estrelas. O vestido que ela usava era de um branco encardido, sujo, quase cinza chumbo, rasgado em algumas partes, as fibras desfiadas pelo tempo e pela negligência, e os cabelos, longos e completamente embaraçados, pareciam um emaranhado denso de galhos secos e retorcidos, caindo pesadamente sobre o rosto que eu ainda não conseguia distinguir, oculto pelas sombras e pela distância. Eu senti um aperto súbito e forte no peito, uma mistura estranha de curiosidade mórbida e uma apreensão crescente, quase um pressentimento funesto. Ali, no meio do nada, numa estrada esquecida, uma mulher sozinha, completamente isolada. Meu primeiro instinto, alimentado por anos de ajuda mútua nas estradas, foi o de parar e oferecer ajuda. Afinal, quem em sã consciência estaria à beira de uma estrada tão inóspita a essa hora da madrugada, sob a escuridão profunda e um frio tão anômalo? Eu pisei no freio, lentamente, com cautela, e o caminhão rangiu em protesto, as molas gemendo, até parar completamente a poucos metros da figura. O silêncio que se seguiu à paralisação do motor foi quase ensurdecedor, um vazio sepulcral quebrado apenas pelo tic-tac ritmado do motor quente esfriando e pelo meu próprio coração, que batia descompassado. Abaixei o vidro da janela do passageiro, com a mão tremendo de leve, hesitante. O frio lá fora era cortante, diferente do que eu sentia dentro da cabine, um frio mais terreno, mas igualmente penetrante. Moça, está tudo bem? Precisa de alguma ajuda, por acaso? Eu perguntei. Minha voz um pouco mais trêmula do que eu gostaria de admitir, quase um sussurro arrastado que mal saía da garganta. Ela não respondeu. Não esboçou um único movimento, nem mesmo um piscar. Apenas continuou ali, parada, ou assim parecia, uma estátua sombria contra a escuridão. Meu coração, eu podia senti-lo,
Batia como um tambor descompassado e furioso no meu peito, martelando minhas costelas. A luz dos faróis, que antes parecia tênue e fraca, agora se focava nela com uma intensidade brutal, revelando os detalhes macabros que iriam assombrar meus pesadelos por anos. Foi então, nesse instante preciso de clareza aterrorizante, que percebi o horror mais absoluto. Minha respiração travou na garganta, sufocada pelo choque. Ela não tinha pés. Não havia contato algum com o chão. A mulher flutuava, a poucos centímetros da terra batida e seca, como se fosse um balão preso por um fio invisível, uma marionete macabra suspensa no ar. Seus pés, onde deveriam estar, eram apenas as terminações das suas pernas, cortadas de forma brutal, abrupta, expostas, sem quaisquer cicatrizes visíveis, sem sangue recente, apenas uma carne morta e antiga, de um tom acinzentado e ressecado, como couro velho. O ar ficou pesado, denso, quase impossível de respirar. O frio dentro da cabine, que já era intenso, intensificou-se ainda mais. Um gelo agora tão profundo que parecia vir diretamente dela, daquela coisa, me envolvendo por completo, tentando congelar minha alma. Meus olhos, contra a minha vontade, se fixaram no rosto dela, que antes estava convenientemente oculto pelas sombras. Não havia traços discerníveis, nem nariz, nem bochechas, nem mesmo uma curva. Apenas uma pele lisa e pálida, com a textura cerosa de uma vela derretida, esticada sobre algo que não era osso. No lugar dos olhos, 2 buracos negros, profundos e vazios, que pareciam abismos sem fundo, que me engoliam com uma escuridão sem fim, uma escuridão que parecia sugar a luz dos meus faróis e a minha própria esperança de sair dali ileso. A boca, onde deveriam haver lábios e uma expressão, era uma cicatriz grotesca, formada por uma linha grossa e preta, costurada de forma irregular, como um remendo mal feito, formando um sorriso macabro e eterno, um convite silencioso para o abismo. O desespero mais puro me invadiu, tomando conta de cada pensamento. Aquilo não era uma mulher. Era uma aparição, uma coisa, um espectro de sofrimento e vingança. Ela começou a se mover. Não andava, não deslizava, nem sequer se arrastava. Apenas flutuava, em um movimento lento, contínuo, sem pressa alguma, mas com uma determinação gélida e implacável que me paralisou completamente. A entidade avançava em direção ao meu caminhão, seu corpo sem pés se aproximando com uma lentidão agoniante. Eu senti o cheiro, um odor doce e fétido de carne em decomposição, misturado com terra molhada e algo mais, algo antigo e pútrido, um cheiro de sepulcro que me revirou o estômago e me fez ter ânsia de vômito. Eu não podia ficar ali. Não podia expirar nem mais um segundo. Minhas mãos tremiam convulsivamente enquanto eu girava a chave na ignição, desesperado. O motor tossiu, engasgou por um instante, a máquina falhou e o desespero me consumiu em uma onda avassaladora. Eu gritei, um som abafado, rouco, que mal saiu da minha garganta, e tentei de novo, com toda a força que me restava. Finalmente, com um barulho assustador, o motor rugiu, vivo. Engatei a primeira marcha, com o coração na garganta, pulsando como um martelo, e pisei fundo no acelerador, sem olhar para trás. O caminhão disparou, levantando uma nuvem densa de poeira vermelha que, por um instante, me deu uma falsa sensação de segurança. Eu olhei pelo retrovisor, esperando vê-la desaparecer na fumaça, engolida pela noite, mas ela estava lá, ao lado da minha janela, flutuando, mantendo exatamente a mesma velocidade que meu pesado veículo, com uma facilidade horripilante, como se não houvesse peso ou resistência para ela. Seus buracos negros continuavam fixos em mim, uma condenação silenciosa e inescapável. Eu podia sentir o hálito frio dela, mesmo através do vidro fechado da janela, um sopro glacial que atravessava o metal e me alcançava. Ela estendeu uma mão, fina e comprida, com dedos desproporcionais e unhas pontiagudas, escuras, como garras de um animal predador, mas com a forma de dedos humanos retorcidos. As unhas começaram a arranhar o metal da porta do caminhão, um som agudo, estridente, que perfurava meus tímpanos e se gravava em minha mente, uma melodia macabra de horror. Eu podia sentir as vibrações das garras, o metal cedendo sob a pressão, o terror absoluto. Eu tentei desviar, balançar o caminhão bruscamente, jogá-la para fora da estrada, mas ela permanecia ali, imperturbável,
inabalável, tentando abrir a porta, forçando a maçaneta com uma força sobrenatural, desesperadamente. Minha mente gritava em pânico, meu corpo suava frio, o desespero se transformou em puro terror, em um pavor primitivo que eu nunca havia sentido em toda a minha vida, nem nas piores tempestades que já enfrentei, nem nos assaltos de estrada que me deixaram à beira da morte. Eu pisei ainda mais fundo no acelerador. A Mercedes-Benz 111-13 urrava em protesto, balançando e sacudindo perigosamente na estrada esburacada, mas ela não desistia. Sua presença era constante, um pesadelo vivo materializado ali, ao meu lado, a cada metro daquela estrada infernal. Eu risei, eu implorei, eu gritei por socorro, por um milagre, mas apenas o vento uivante e o rugido desesperado do motor respondiam aos meus apelos. De repente, como uma miragem no deserto, as luzes distantes de uma fazenda surgiram à frente, uma clareira na escuridão impenetrável. Era minha única, e talvez última, chance de salvação. Sem pensar duas vezes, com a adrenalina correndo em minhas veias, joguei o caminhão para dentro da porteira aberta, derrapando violentamente na terra batida, ignorando completamente o perigo iminente de capotar o veículo e a carga. A entidade hesitou por um segundo, seus buracos negros fixos nas luzes da fazenda, como se a luz a repelisse, e então, com um movimento súbito e fantasmagórico, ela se afastou, desaparecendo sem deixar rastros na escuridão de onde veio, como uma fumaça na noite, ou um pensamento terrível que se esvai. Eu mal consegui parar o caminhão. Com as pernas tremendo descontroladamente, o corpo suado e gelado ao mesmo tempo, um arrepio constante percorrendo minha pele, saltei da cabine, correndo em direção à casa do caseiro, batendo na porta de madeira com todas as minhas forças, um som oco e desesperado que ecoou na noite. Um homem velho, de cabelos grisalhos e rosto marcado pelas intempéries do tempo e pela vida no campo, abriu a porta, sonolento e visivelmente assustado com minha chegada abrupta e meu estado de pânico. Contei tudo, entre soluços incontroláveis e palavras atropeladas, sobre o frio sobrenatural, a mulher sem pés, os buracos negros no lugar dos olhos, as unhas no metal da porta. O caseiro me ouviu em silêncio sepulcral, seus olhos arregalados de horror, a cor sumindo completamente de seu rosto enrugado, substituída por uma palidez fantasmagórica. Ele sabia. É a Francisca, ele disse, a voz quase um sussurro arrastado, carregada de uma tristeza antiga e de um pesar profundo. O marido dela, um homem de uma crueldade sem limites, decepou os pés dela com um facão cego, bem ali, na beira daquela mesma estrada onde a encontraste. Ela foi abandonada, mazinho, deixada para morrer sozinha, sangrando lentamente, esperando por um socorro que jamais chegou. O corpo dela apodreceu ali, sob o sol escaldante e a chuva impiedosa, por dias, antes de ser encontrado por um transeunte. Sua alma, coitada, nunca encontrou a paz, e ela vaga, presa entre os mundos, buscando sua vingança, seu tormento sem fim. Eu me virei, devagar, o corpo rígido, para o meu caminhão, ainda parado, com o motor esfriando e estalando suavemente. A luz fraca e amarelada do alpendre batia diretamente na lateral da porta do motorista. Ali estavam elas, as marcas. Profundas, nítidas, gravadas de forma indelével no metal verde escuro da Mercedes. 4 riscos paralelos, como se garras de um animal gigantesco e bestial tivessem tentado, com fúria, arrancar a lataria, rasgando o metal como papel. Era a prova irrefutável, a lembrança física, palpável, de um terror que desafiava a razão e a lógica, uma ferida aberta no tempo e no espaço. A Francisca ainda espera na beira da estrada, seus buracos negros fixos no horizonte, suas unhas de um preto abissal sempre prontas para arriscar a porta do próximo caminhão que ousar cruzar seu caminho na escuridão, uma caçada eterna, um grito silencioso de dor e rancor.